Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos a essa aula com a professora Edneia. E hoje nós vamos conversar sobre lendas das criaturas folclóricas à criação do mundo. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis também. Para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Lendas folclóricas. Lendas são narrativas de cunho popular que são transmitidas, principalmente de forma oral, ou seja, falada, de boca em boca, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Elas fazem parte do nosso folclore. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida, é o mais importante. Ter sobrevivido na memória das pessoas. Ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos. Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular. Porém, como sabemos, as lendas eram de muitos povos, são os livros da memória dos mais sábios, na verdade. Então, nós sabemos que as lendas, que são histórias criadas, no fundo, ela tem um pouquinho de verdade, ou seja, retrata, uma verdade que aconteceu. É claro que ali agregado a fantasia, feito algumas adaptações, algumas mudanças. Mitos e lendas, as brasileiras. As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro, ou seja, a mistura de muitos povos, de muitas culturas. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas. Ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos. Pessoal, no dia 22 de agosto, nós comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro. E aqui nós temos alguns exemplos, das nossas histórias que mais nós vemos relatos, vemos no nosso dia a dia, nos livros didáticos, Aqui nós temos alguns deles. Quais são? O boitatá, o boto, a caipora, Iara ou mãe d'água, o curupira, a cuca, negrinho da porteira, negrinho do pastoreio, mula sem cabeça, mãe de ouro e saci pererê. Então aqui nós temos um pouquinho dessas lendas, um pouquinho de exemplos dessas lendas, porque cada região
do nosso Brasil, ali apresenta algumas lendas, né, típicas dessas regiões. É claro que, como foi falado anteriormente, agregada a culturas de outros países e aí formando a nossa história, né, as nossas próprias lendas. As características de uma lenda deve ser se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. Usam também fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, ou seja, as pessoas vão contando uma para as outras, onde as mudanças, né, as adaptações vêm acontecendo. Então, as nossas lendas, né, nossas histórias, nem todas hoje são contadas como foram criadas. Então, ao longo do tempo, como elas foram recontadas, sofreram algumas mudanças, né? Algumas alterações. E é isso, turma. Hoje nós trabalhamos lendas, né? Um contexto narrativo muito interessante, onde retrata um pouquinho da nossa história. É claro que fantasiosa, trabalhando ali o fictício, né? Porém, histórias fantásticas, né, que fazem a nossa memória viajar nesse mundo, né, de fantasia. Fica a minha dica para que vocês procurem livros, né, conhecer um pouquinho sobre o nosso folclore. É uma leitura muito interessante, onde vai levar você a se desenvolver no que se diz respeito ao vocabulário, enriquecimento de vocabulário e aguçar a criatividade de vocês, tanto na parte oral, na parte verbal, quanto na parte também não verbal, que são as imagens lindas, né? A maioria das fábulas apresentam aquelas imagens, aqueles desenhos, as ilustrações maravilhosas, onde vocês podem recriá-las, né? Para aguçar aí a criatividade de vocês. Um beijinho para todos, fiquem com Deus e um bom trabalho aí para vocês.